Que alegria estar com você mais este dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe por ter também a sua companhia. Conhecer a Deus é um desafio que você vai levar para a vida toda. Ninguém conhecerá Deus nesta existência plenamente. Conhecemos parte. Mas, de fato, à medida que conhecemos mais e mais de Deus, o nosso coração é grandemente abençoado. Mas sabido é que há muito para se saber acerca do nosso Deus. Há muito também de Deus que nós não sabemos. Se há algo a saber, há aquilo também que ainda não sabemos, porque o conhecer de Deus envolve e contagia toda a nossa história. Jacó teve uma experiência muito interessante. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú em direção à casa dos seus familiares em uma terra distante. E diz lá no capítulo 28, verso 16 de Gênesis, quando Jacó acordou do sono, ele estava numa região desértica, descansou um pouco, estava dormindo. Quando ele acordou desse sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Essa palavra me mostra que nós não sabemos tudo de Deus, mas essa palavra nos mostra que nós podemos saber mais de Deus. Eu gostaria de deixar com o seu coração neste dia o que eu ainda não sei sobre Deus. A primeira coisa que Jacó me ensina nessa sua experiência, quando ele sonha com a escada de anjos subindo e descendo ali no deserto, é que ele, Deus, é mais do que eu imagino. O que eu ainda não sei sobre Deus, ele é mais, bem mais do que eu imagino. No seu sonho, ele vê um Deus presente. A escada de anjos subindo e descendo significa exatamente isso. Ele vê o próprio poder de Deus. Ele vê que Deus está por detrás da sua vida, mas que Deus também está à frente da sua vida. E ali naquele momento, Jacó se rende a Deus, se consagra a Deus e entrega a sua vida a Deus. O que eu ainda não sei sobre Deus, ele é muito mais do que eu imagino. Ele ficou impactado com aquela visão, com aquele sonho que ele teve e disse: este lugar é a casa de Deus, é Betel, é um lugar terrível, temível. O que eu ainda não sei sobre Deus. Segunda coisa, ele está onde eu menos espero. Jacó nunca imaginou se deparar com a presença de Deus num lugar ermo, num deserto. E olha só, não apenas o lugar em si mesmo, não apenas por se tratar de um deserto, mas por se tratar de uma situação um tanto desagradável. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. O seu coração estava angustiado, havia aflição na sua alma e ele jamais imaginou que Deus estaria tão próximo dele. O que você, o que eu, o que nós ainda não sabemos sobre Deus, Ele está onde nós menos esperamos. Deus está no meio da crise, Deus está no meio das lutas, Deus está nos lugares distantes, Deus está quando não há ninguém ao nosso lado, Deus está na nossa solidão, fortalecendo e reanimando o nosso coração. Deus está onde eu menos espero. E a última coisa é que o que eu ainda não sei sobre Deus é que Ele faz mais do que eu entendo. Jacó se submete a uma história muito estranha. Pela própria direção e permissão de Deus, ele engana seu irmão e é aconselhado pela sua mãe a buscar refúgio na casa do seu tio. Essa história é estranha, é difícil de entendê-la, é difícil de compreendê-la plenamente, mas o que há por detrás de tudo isso é que Deus tinha os seus planos. Eu sei que as nossas histórias, as nossas experiências de vida, às vezes parecem estranhas, parecem não concordar muito com aquilo que é de Deus. De repente estou passando por uma fase, um tempo tão difícil que a sensação que eu tenho é que Deus não está presente, é que outras forças espirituais estão controlando a minha vida, mas na verdade não é. Deus tem os seus próprios planos e eu preciso saber disso. Deus é mais do que eu imagino, muito mais. Deus está onde eu menos espero e este Deus faz muito mais do que aquilo que eu consigo compreender. Que este Deus, que nós tanto precisamos conhecer, abençoe a sua vida e a minha vida também, com a experiência maravilhosa de conhecê-lo mais e cada vez mais.